vez, boa noite, e aí então já deixa aí a oportunidade com o Guto, inclusive já com uma pergunta aqui do Paulo, tá, Guto? A oportunidade está com você, meu amigo, e estamos aqui. Oi, Paulo, é possível sim, tá? Eu te retornei aí já no chat, tá bom? Aldo, você quer falar mais alguma coisa ou não? Não, aqui já está ok, já está tudo ok, tá contigo, fique à vontade. Tá Não sei legal, se você quer que eu cante um pouquinho, declame a poesia, estou às ordens aqui. Não, tranquilo, eu só estou abrindo o slide aqui. Aham. Um segundo. Não, tranquilo, vai. Então, quando você está abrindo aí, eu entro em cena de novo aqui, ó. E, oi, gente, estamos aqui de novo. Só reforçando, pessoal, assim, não só nos nossos encontros, mas fora, você teve alguma dúvida, qualquer coisa, pode entrar em contato, tá? Pode fazer pergunta aí para o Guto, para mim, se for o caso, mandar no privado, mas, assim, muito importante é que vocês não fiquem em dúvida. Aquilo que vocês não entenderam no procedimento, é muito importante estar aí buscando esclarecer para não ficar nada em aberto. Tá? Isso aí é muito importante mesmo. Tá bom? Guto, quiser, está Oi? contigo. Tá legal, tá legal. Vou só compartilhar aqui a tela. Uhum. Pessoal, tem alguém faltando instalar o programa aí? Paulo, você conseguiu instalar o programa? Consegui sim. Eu instalei no Windows 7 e instalei no XP também. Só não fiz o teste no Windows 10, né? Por isso que eu perguntei, porque tem gente que não conseguiu. Mas eu consegui instalar no Windows 7 e no XP também. A princípio não consegui, mas por quê? Não estava como administrador na hora, né? Aí eu botei como administrador e consegui funcionar, gravar tudo. Beleza, tranquilo. O Windows 10 é o mesmo procedimento do 7, tá bom? Tranquilo. Mesmo Não, porque procedimento. tem gente que não conseguiu, por isso que eu estou falando aí. Isso Não, claro. Você Não, passar beleza. para alguém aí, tá bom? Tá bom, beleza. Tá joia. Bom, então vamos lá. Tá todo mundo vendo o slide aí? Vamos abrir o simulador e a gente viu aquela questão do CRT, mas vamos relembrar um pouquinho, que é a questão do... Deixa eu abrir aqui eu vou compartilhar minha tela novamente aí, que só tá o slide, eu quero a tela toda. Bom, então, vamos abrir a tela, o simulador, ok? E o visualizador, para ver se está tudo certo aí, se está tudo funcionando nos conformes aí. Aí quem tiver dificuldade aí, vai dando um toque aí. Nicolas, você está com o programa funcionando aí? O Nicolas é o João. Ah, tá. Verdade. É o pseudônimo dele. Pseudônimo, tá certo. Cada aula eu vou ter um nome diferente. Tá certo. Bom, vamos lá então. A gente parou na questão do CRT, ok? Então, só relembrando que o CRT, ele vai aparecer como uma segunda tela aqui, ok? Então, para fechar, vamos evitar de fechar o CRT por aqui, ó.
senão vai dar uma confusão danada. Vamos fechar ele pelo menu do simulador mesmo, tá bom? O Graphic Table a gente não vai usar, ó, agora o meu funcionou aqui, tá? Mas a gente não vai estar utilizando ele, porque ele é um dispositivo que é difícil a gente encontrar no mercado, assim, eu acho que eu vi uma vez na vida, e não foi nem funcionando, foi embalado. Então tá. Se todo mundo funcionou aí, vamos fazer o seguinte agora. Vamos fechar todos os simuladores aí, ok? Vamos prestar atenção no slide aqui agora. Podemos? Vamos lá. Então é o seguinte, agora a gente vai conhecer o layout da mesa. O que é esse layout? Como é que a gente se localiza na mesa? Quais são as funções principais dela? Para onde a gente tem que se atentar? O primeiro item que a gente vai ver no layout são as saídas físicas, né? Ou seja, é onde você vai ligar o seu conector, o seu cabo que vai para o seu aparelho, né, para o seu refletor. Ou seja, se você tiver uma linha de refletores de LED, como o Aldo explicou na aula retrasada, esse cabo, é o cabo de comunicação, ele vai ser ligado na saída da mesa, ou seja, não é entrada, é saída da mesa. A mesa vai enviar um sinal para os aparelhos, e não ao contrário, não o aparelho vai enviar o sinal para a mesa. É uma das limitações do protocolo DMX, que é exatamente esse, ter só uma via de comunicação, só um sentido, né, de comunicação. Então, o sinal sai da mesa e vai para os refletores. Então, você não tem como ter um retorno de como aquele refletor está agindo. Então, tudo que você vê de comandos aparece no display da mesa, e se estiver respondendo ok, e se não tiver, você também não vai estar sabendo. Você só vai descobrir se o refletor não acender, né? Então, você não tem como saber, por comunicação, como que está agindo isso aí. Existe um outro protocolo de comunicação na iluminação que você tem como ver. Ele é muito semelhante ao DMX. Ele chama RDM. Então, o sinal sai da mesa, passa pelo refletor, passa pelo aparelho, o aparelho processa isso e envia de volta para a mesa. Ele funciona basicamente da mesma forma que o DMX. O cabo é o mesmo, o conector é o mesmo, porém o processamento dessas informações são diferentes. Então, assim, por exemplo, essa mesa que a gente está vendo, que a gente vai estar estudando, ela não tem esse protocolo, né? E alguns aparelhos também, um pouco mais antigos, também não tem esse protocolo. Os mais novos têm, e as mesas mais novas têm também. Então, assim, às vezes é muito útil, por exemplo, você tem um equipamento que está a 10 metros de altura, 8 metros de altura, e você tem que ir lá, subir e apertar no painel dele para configurar o endereço DMX ou qualquer outro tipo de configuração, né? No DMX você tem que fazer isso manual. No RDM você consegue alterar o endereço DMX para que esse refletor responda à mesa. Tá? Então é um protocolo bem, bem interessante também. Ele fica um pouco mais lento, mas funciona do mesmo jeito. Então vai depender de alguns equipamentos e de algumas mesas, né? Então vamos voltar aqui nas saídas. Então a mesa Pérola, essa que a gente está vendo, ela tem 4 saídas físicas. Cada saída, a capacidade da
dessas saídas são 512 canais DMX. Ou seja, se a gente tem 4, a gente tem 2048 canais DMX separado em 4 saídas, ok? E onde que ficam essas saídas? Ficam no painel traseiro da mesa. Então, por exemplo, se eu for ligar um equipamento, um refletor de LED na saída 1, por exemplo, na mesa ele vai entender como saída A. Então, como eu tenho 4, vai ser saída A, B, C e D. Ok? Então, assim, eu vou ter que identificar quais são esses equipamentos que eu vou estar ligando nessas saídas da mesa. Né? Então, se eu tiver uma linha de refletor de LED, eu vou ligar em uma linha, de moving lights eu vou ligar em outra linha, não precisa ser obrigatório, mas eu estou dando um exemplo aqui. Então, eu tenho a capacidade de 4 saídas para ligar isso aí. Né? Eu posso ligar em uma só? Posso. Né? Os equipamentos, por exemplo, equipamentos que não tenham grande quantidade, eu posso ligar em uma só. Tá? Então, explicando um pouquinho mais também do layout, eu vou mostrar nos próximos slides de forma colorida, cada parte mais importante. Guto? Oi, pois não. Não, só, assim, interrompendo um pouquinho, desculpa, mas só Sim. aproveitando esse gancho aqui, antes de você avançar, por exemplo, só para explicar como é que é a situação dessas saídas físicas que a gente trabalha lá no teatro. A saída, hoje, vamos dizer assim, a saída A, ela está para os dimmers, né? Para luz quente. E a saída C está para os equipamentos digitais, só para poder ilustrar, né? No caso do TCG, a gente só utiliza, hoje é a saída C, é somente a saída C que está ligando todos os LEDs e movies, porque é pouca coisa, então só usa uma saída. No caso lá do teatro do TLA, usa a saída A para dimmer e C para os digitais, só para ilustrar. Ok, beleza. E tem uma outra questão também, que acontece o seguinte, cada saída dessa, ela tem um microchip, digamos assim, que processa as informações. Então, o que acontece? Se no teu cabo de comunicação, porventura, começar a passar energia elétrica com uma tensão maior do que o recomendado, uma tensão de AC, né? Esse microprocessador, ele pode danificar, né? Então, assim, essas mesas ainda não tinham a proteção para esse tipo de surto elétrico, né? Então, assim, eu já peguei alguns casos que o equipamento danificou a saída porque estava vindo energia por esse cabo de comunicação. E aí, assim, essa energia ela vem por causa de uma diferença de potencial. A energia da mesa está ligada em uma fonte de energia e o equipamento está ligado em outra fonte de energia. E aí, essa diferença de fontes de energia gera uma diferença de potencial. Então, isso aí acaba queimando o equipamento mais sensível que tiver nesse meio do caminho. Aí, nesse caso, vai ser esse processador da saída da mesa, né? Para a gente evitar esse tipo de surto elétrico, a gente coloca entre a mesa de iluminação e o equipamento um outro equipamento chamado splitter, né? Ou buffer, também ele é conhecido como splitter ou buffer. Ele faz essa contenção de energia elétrica para evitar de passar para a mesa de iluminação. Então, se você colocar entre o equipamento de iluminação e a mesa, esse buffer, esse splitter, ele vai proteger bastante o equipamento. Aí, com esse equipamento, eu nunca vi esse dano elétrico acontecer, tá bom?
Bom, vamos lá. Então, para ilustrar também onde que fica... perdão. Aí eu estava falando sobre que eu vou dividir as áreas mais importantes em áreas coloridas. Então, essa parte amarela da mesa, eu coloquei para ser uma determinada situação, a parte cian, outra, a vermelha, que está uma bolinha aí no canto, vai ser outra, essa branca aqui também é uma outra, e a lilás também vai ser uma outra situação. Já já eu vou falar sobre essas, tá? Então, as saídas físicas na mesa, ó, são essas que estão no quadradinho aí, ó. Tem 4 saídas físicas aí, tá bom? Essa é uma mesa Avolite, que o painel dela traseiro é isso, do lado tem uma fonte de alimentação, essas 4 saídas aí, e ainda tem uma saída, uma entrada de DMX, que é uma outra situação aqui. A gente pode enviar o sinal de uma mesa ligando a outra, tá? Nesse DMX aí, não sei se dá para ver, dá para ler aí, né? Mas, enfim, esse quadradinho aí está para ilustrar essas saídas físicas. Lembrando que essas saídas você tem que identificar para dizer onde você está ligando os equipamentos que irão funcionar, tá bom? Isso é muito importante você informar para a mesa, como que vai ser feito isso, tá bom? Bom, perdão. Vamos começar pelo layout da mesa, então. Essas áreas são as mais importantes, eu coloquei elas mais importantes aqui, exatamente para a gente entender que a mesa, apesar da quantidade de botões, ela é simplesmente uma repetição de botões, digamos assim, né? Ela não tem tantos botões com funções diferentes. A maioria dos botões são botões de repetição. Então, essa parte ciano aí, essa parte azulzinha aí, ela é uma repetição de botões, ela tem a mesma funcionalidade, porém, com funções repetidas, né? Então, vamos falar um pouquinho mais de cada área dessa colorida aqui, para a gente entender melhor, tá bom? Bom, essas 4 partes básicas, né, essas coloridas que eu acabei de dizer, e tem essas 3 intermediárias, que essas partes que estão em branco aqui, né? Elas são menos importantes? Não, elas são relativamente importantes, mas as básicas são essas coloridas aí. Então, eu coloquei um pouquinho mais transparente elas aí, para vocês verem que ela está dentro do quadro da mesa, né? É isso. Então, vamos para a primeira parte, então. A primeira parte é conhecida na mesa como handles, né? Algumas pessoas chamam potenciômetro, outros chamam de botões mesmo, né? Mas para a mesa, ela vai entender como a palavra handle, ok? Aí eu até coloquei uma observação, e muita atenção nos nomes das áreas. Por quê? Porque aqui eu já estou mostrando como a mesa vai te perguntar sobre essas áreas. Então, assim, essa área de handle aqui, eu vou ter, com os potenciômetros e com os botões, eu vou ter 60, certo? 60. Porém, a mesa tem uma coisa que já começa a ficar inteligente aqui, né? Eu coloquei uma setinha logo abaixo aí mostrando um quadradinho azul aí, logo abaixo dessa parte magenta aí, são 4 botões, né? Ou seja, o que são esses botões? Elas são mais repetições de handles. Ou seja, se eu tenho 60 handles nessa parte azul aí, se eu apertar um outro botão na parte de baixo, ele vai mostrar novamente, digamos assim, mais handles. Ou seja, como se eu virasse uma página de um livro, digamos assim. Então, ou seja, eu tenho 4 botões aí. Se eu tenho 30 botões, 60 botões em cima, eu apertando esse botão, cada botão vai ter mais 60. Se eu multiplicar 60 por 4, vai dar 240.
ok? Então, vamos entender isso aqui um pouco melhor. Eu até dei um zoom, a qualidade não ficou muito boa aí da foto, então, eu tenho, para cada função desses botões, eu tenho a área 1 de 0, 01 até 60. Na área 2, eu tenho de 101 a 160. Da área 3, eu tenho de 201 a 260. E da área 4, eu tenho de 301 até 360. Ok? Eu falei 240, né? Mas é 360. Por quê? Porque, na verdade, ele não contabiliza os valores de 61 até o 101. Isso é uma lógica da mesa, porque, assim, quando você aperta esse botão, ele te mostra dividido essa área em 60 botões. Então, eles preferiram usar, não continuar as áreas de 61 até 100, porque ele tem outros modelos de equipamentos que funcionam de 61 até o número 100, que são as mesas com mais quantidade de botões, né? Mas a lógica é a mesma. Então, isso vai acontecer para mesa que tem menos botões em relação a essa mesa que a gente está usando, né? Que é o modelo Tiger. O modelo Tiger ele só tem 30, ele não tem essa parte de cima de botões. Então, você vai ter de 1 a 30, de 101 a 31, a 131, de 201 a 231, de 301 a 331. Ou seja, isso é uma limitação de cada modelo da mesa, porque eles acharam melhor colocar o modelo completo com todas as informações numéricas, digamos assim. Tá? Então, toda vez que você mudar esse botão aqui, é um botão de página, tem até escrito ali embaixo, página de aparelhos, né? Página de fixtures. Então, cada vez que você mudar, você vai estar multiplicando isso por 60, né? Eu posso estar utilizando uma página só? Posso. Eu, na minha opinião, eu acho até mais fácil, porque se eu tiver até 60 aparelhos, eu coloco em uma página só. Fica mais fácil para eu me localizar. Mas tem algumas pessoas que acham mais fácil eu estar mudando a página para identificar páginas por aparelhos. Ou seja, a página 1 eu vou estar utilizando par 64. Na página 2 eu vou estar usando Moving Light. Na página 3, refletor de LED. Não tem problema nenhum. Na minha opinião, eu acho um pouquinho mais complicado, porque eu tenho que ficar mudando as páginas ali, né? E as páginas não vão estar totalmente preenchidas. Mas isso é uma questão de gosto, né? Eu prefiro usar somente uma página. Se tiver mais de 60 aparelhos, aí sim eu vou estar utilizando a página 2 e a página 3, enfim, né? Então, ou seja, essa mesa, esse modelo, eu consigo colocar até 240 aparelhos, porém, mostrando em cada página 360 botões, né? 360 botões. Guto. Oi. Oi. Não, é só acompanhando aqui, antes de avançar, tem uma pergunta aqui do Rafael. Sim, eu não estou olhando o chat, tá? Desculpa aí. Não, é por isso que eu vou aqui monitorando qualquer coisa também, para legal, obrigado. A pergunta do Rafael é o seguinte: Guto, cada uma dessas 4 saídas corresponde, então, a um universo DMX? É a pergunta do Rafael. Ok, beleza. Rafael, excelente pergunta. Eu ia falar exatamente nessa observação que eu coloquei aqui. É um erro muito comum pensar que esses botões são as saídas DMX do console. Pronto, olha só, tem muita gente que leva essa cultura achando que cada botão desse aí corresponde a uma saída física da mesa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se eu estiver utilizando a saída 1, por exemplo, a saída A, né, vamos começar a falar de como a mesa trata, né?
se eu estiver utilizando a saída A, eu posso estar utilizando a página 3, sem problema nenhum, ou seja, a informação está trocada, né, está cruzada, e não tem correlação nenhuma. Algumas pessoas, no começo, fizeram essa correlação, mas não tem nada a ver. Eu posso estar usando as 4 saídas para utilizar 60 aparelhos, ou seja, eu estaria usando uma área só, eu estaria usando somente a primeira página, a página 0 aí, né? Então, se eu estiver usando a quantidade de aparelhos até 60, eu posso estar usando as 4 saídas, que está tranquilo. E o inverso também é válido. Eu posso estar usando uma saída de DMX somente e posso estar usando as 4 áreas, sem problema algum. Tá bom? Respondido? Beleza, vamos continuar aqui então. Bom, então a gente já viu essa primeira parte. O que consiste essa primeira parte? Eu tenho 30 botões swaps, que são esses botões azuis, certo? Todo mundo está olhando aí o slide, espero que sim. E tenho 60 botões deslizantes, ou seja, botões faders, né? Mas aí você me pergunta assim, mas tem 60 faders e 30 botões swaps? É isso mesmo. Por quê? Porque a parte de cima, ou seja, os botões deslizantes de cima, eles podem ser selecionados de uma outra forma. Agora, os de baixo, eles precisam ter esse botão, porque eles podem ser atribuídos a dimmer ou podem ser atribuídos a equipamentos inteligentes, né? Aparelhos moving lights ou refletores de LED, enfim. Então, eu tenho essa parte de cima sem os swaps e a parte de baixo com os swaps, tá bom? Então, assim, mas todos eles são independentes, ok? A única coisa que tem relação é o primeiro swap com o primeiro fader, ok? Tanto é que ele já está identificado pelo número aí, tá bom? É porque, na verdade, o meu slide está cortando a numeração em cima, mas ela dá continuidade. Então, a parte de baixo vai do 1 até o 30, e a parte de cima vai do 31 até o 60. Então, esse swap azul, ele faz referência ao fader 1. O swap 2 faz referência ao deslizante 2, até o número 30. O 31 não vai ter swap, tá bom? Mas você pode estar atribuindo algum equipamento para funcionar nesse botão deslizante. Então, o que acontece? Esses botões de swap e os botões deslizantes é onde você vai direcionar o teu equipamento para ele funcionar. Ou seja, se eu tiver 30 aparelhos, eu vou estar identificando, eu vou estar endereçando, digamos assim, eles em cada swap. Tá? Então, assim, se eu direcionei o refletor de LED 1, que está lá pendurado lá no grid, eu vou estar associando ele ao botão swap 1, que também vai funcionar como dimmer 1, né? E eu posso colocar ele lá no 60 também, ele vai funcionar. Porém, eu não vou ter o botão swap dele para selecioná-lo, ok? Então, de preferência, o ideal é que você coloque nessa parte de cima os refletores convencionais, ou seja, os dimmers, tá bom? Assim, preferencialmente, não significa obrigatoriamente, tá? Tem uns botões abaixo dos botões de swap. Oi, não. Mas tem como atribuir esse swap aos botões, aos faders de cima, não tem? Usando lá aquela tecla AVO, lá no
no teclado da firmware? Eu estava vendo aqui. Sim, tem. Eu atribuo, aí eu digamos assim, eu viro a página, digamos assim. Se eu apertar o botão, deixa eu voltar o slide aqui, se eu apertar esses botões aqui de baixo, ele fica piscando, né? Então, quando ele pisca, ele faz referência à parte de cima, né? Então, assim, aí esses swaps acabam virando a parte de cima dessas áreas aqui, né? Então, assim, é um pouco imprático, digamos assim, mas você pode estar utilizando sim. Não, mas eu não vi, foi assim, não. Eu estava vendo aqui com do Buba, né, que o Marno compartilhou aí, eu estava vendo e ele estava selecionando na mesma página mesmo, era com o botão Avon. Aí ele clicava, segurava, e aí ele clicava no swap e aí selecionava tipo o fader de cima. Ah, ok, beleza, tá. Esse procedimento aí, Michel, é como você vai jogar os aparelhos na parte de cima, porque Isso. como você não tem swap, você não teria como endereçar o aparelho para a parte de cima. Esse é o procedimento que a gente utiliza para jogar os aparelhos na parte de cima. Você está certinho. Isso a gente vai ver daqui um pouquinho, quando a gente for falar de patch, tá bom? Mas a partir do momento que você joga o aparelho lá para cima, ele só vai funcionar o botão deslizante, ok? Beleza? Beleza. Então tá bom. Então, olha só, continuando, abaixo do botão azul aí, onde está a linha vermelha, tem os botões cinzas. Eles são os botões de flash. Eles não são tratados como botão swap. Então, ou seja, já mudou o nome aqui. Então, os botões azuis, swaps, os botões de baixo, que são cinza, flashes. Eu escondi eles aqui de propósito, porque eles vão estar no outro slide aqui, tá bom? Olha só eles aí. Então, os botões swap servem para uma determinada situação, e os botões flash funcionam para outra determinada situação. Eles não têm a mesma funcionalidade. Então, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Na mesa, eu tenho... Opa, cadê? Aqui. Então, eu tenho, para cada botão swap aí, eu tenho uma funcionalidade, e nos botões cinza eu tenho outra funcionalidade, ok? Então, são botões distintos. Porém, lembrando que os botões deslizantes, acima dos botões azuis, têm a mesma funcionalidade, digamos assim, do swap, tá? Porém, de forma de intensidade, ok? Alguma dúvida aí, alguém? Podemos continuar? Então, vamos lá, vamos continuar. Se tem alguma dúvida aqui. Beleza. Bom, a segunda opção é a chave de seleção, tá? Que é essa parte onde estão as setinhas vermelhas aí, tá bom? É a chave de seleção de modos. Então, por exemplo, a mesa, ela tem 3 modos, que o primeiro modo é o System, o segundo modo é o Run, e o terceiro modo é o Program, tá? A primeira opção, a gente não vai ver a fundo, tá bom? A gente vai ver só alguns detalhes sobre ela, algumas coisas que a gente realmente usa, né? Essa área é um pouquinho mais, digamos assim, é a configuração da mesa. É lá que você, por exemplo, atualiza o relógio da mesa, é uma área mais de serviço, uma área mais de manutenção da mesa, ok? Então, a gente vai usar, digamos assim, a gente vai utilizar só algumas funcionalidades dessa opção, tá bom? A segunda, que é o Run, é onde a gente vai selecionar essa opção para quando o nosso show estiver pronto, todo programado, a gente vai deixar nesse modo para a gente não correr o risco de apagar alguma informação
ou gravar por cima, ou seja, esse modo aqui não permite que seja apagado ou seja alterado alguma situação da mesa, ok? Que mais? A terceira é a função que a gente mais vai utilizar, porque é a opção que vai liberar para a gente apagar alguma memória, para gravar, obviamente, né? E alterar também as informações. Então, a gente vai utilizar mais. Tem algumas pessoas que utilizam esse modo também na hora de soltar a programação, né? Não tem problema algum, só que a mesa vai estar vulnerável a você apagar alguma informação, né? No modo run, é um modo que não tem esse risco, né? Então, assim, se você estiver operando um show importante, colocou no modo run, certamente não vai apagar informação nenhuma. No modo program tem esse risco, ok? Então, essa chave seletora aí é muito importante. Essa chave tem na 90% das mesas da Volite, ok? Inclusive nas novas. Só que, se alguém não viu ainda essa chave seletora, ela realmente é uma chave mesmo, como se fosse uma chave de casa, né? Tem alguns modelos que o pessoal modifica essa chave para um botãozinho, né, de 3 níveis, que funciona da mesma forma, tá bom? Mas mudou, aí ele vai mostrar lá na mesa que está mudando esses modos, ok? Alguma dúvida? Podemos continuar? Só aproveitando aqui outro comentário, assim, complementar, é que o interessante dessa chave, principalmente quando a mesa assim, está sendo utilizada por terceiros operadores, né? É uma forma de garantir, por exemplo, de você deixar no modo run, recolher essa chave e aí não tem nenhum risco de alguém chegar, resolver futucar a mesa, né? E aí afetar alguma coisa. Ela tem essa, vamos dizer, essa segurança também, né? Só esse comentário. Isso aí. Beleza. Bom, então vamos lá. Vamos continuar. Botões de programação, ou seja, programador. Eu já explico o que é programador. Essa área que está em rosa aí é a área de programação. Guto, mas a gente não usa as outras áreas? Usa, obviamente a gente vai utilizar. Mas essa área é a área que é mais utilizada para programação. Ou seja, a parte de cima vai complementar essa área de programação. Ou seja, é uma coexistente da outra, né? Então, na área de handles, eu vou selecionar qual é o aparelho que eu vou estar utilizando, né? A partir do momento que eu selecionar, não significa que eu programei, ok? Agora, a partir do momento que eu vou lá naqueles botões de programação, que é esse que está no lado direito aqui, aí sim eu já começo uma área de uma situação de programação, tá? Então, assim, a partir do momento que a gente entra na área de programação da mesa, na área de construção da cena que você quer, todas as informações vai para uma memória, digamos assim, uma memória temporária da mesa, né? Que você modificou, ele fica lá esperando mais informações para que você insira, né? Essa memória temporária, ela é chamada de programador, ok? Então, assim, no manual fala muito dessa área desse nome, programador, né? Limpe o programador. Ou seja, o que é limpar o programador? Você tirar da memória temporária o que está lá, né? Então, assim, você acendeu um refletor. Essa ação de você acender um refletor
na mesa, ela já jogou essa informação para essa memória. Então, essa informação está no programador. Para você limpar, você aperta uma tecla específica e essa informação vai sair. Se ela vai sair, o refletor vai apagar, obviamente. Ok? Se ela estiver gravada, ela vai continuar acesa. Se ela não tiver, ela vai apagar. Tudo que você limpar do programador, ele vai sair, obviamente. Tá? Então, essa área, essa memória chama-se programador. Como que você insere informações? Através da área de programação. Beleza? Alguma dúvida? Porque esse termo é muito importante. A gente vai falar muito sobre ele. Gente, limpa o programador. A gente vai apertar um botãozinho e a gente vai saber que a informação saiu da memória da mesa. Ok? Essa memória, gente, não tenha medo de apagar, porque ela é temporária mesmo. Ela serve só para manter essas informações. Tá bom? Beleza, vamos continuar, então. Quarta área, são os botões de playbacks, que é essa área amarela aí. Toda ela serve como área de playbacks. O que é playback, gente? Playback é uma informação que é gravada, né? E é a informação que você vai utilizar para executar o teu show. Ou seja, um botão que você vai acender, que ele está gravado, sei lá, na posição do primeiro ator que vai aparecer na cena, esse botão que você vai apertar e vai acender, ele é um botão de playback. Por quê? Porque você gravou essa informação. É uma informação que você realmente vai executar, né? Então, playback é mais ou menos botão de execução, digamos assim, né? Então, toda essa área em amarelo aí é uma área de execução. Então, eu tenho botões que liga e desliga a informação, né? Tipo, acende e apaga, ou tem um botão deslizante que eu vou dar intensidade para essa informação. Pode estar separado ou pode estar junto, digamos assim. Então, quando eu apertar um botão, eu posso dizer que ele tem um tempo de 2 segundos para acender. Então, eu posso gravar essa informação. Eu aperto, aí ele vai demorar 2 segundos para acender. Ou seja, ele vai ter um dimmer funcionando sem ter um botão deslizante funcionando, tá bom? Ou, se eu quiser algo mais manual, eu coloco esse botão deslizante. Pois não. Esse playback que você está falando é onde está escrito A e B? É o quê? Desculpa? Onde está escrito Master A e B, ou não? O playback é do 1 ao 15. Isso. Esse Master A e B aí, ele serve como um botão de controle de playbacks. Ok? Mas não teria de ser 4, A, B, C e D? Não é isso? 4? Não tem o quê? Desculpa, não entendi. Por exemplo, não são 4 saídas DMX? Não são 4 saídas? São. Só tem A e B, não tem A, B, C, D? Na verdade, esse A e B, ele não controla as saídas. Ele controla, digamos assim, o tempo, não é o tempo, é a intensidade da sua cena de entrada e a intensidade da cena de saída. Por isso que chama A e B, ok? Ou ele pode controlar funções diferentes. Nesse caso aí, ele pode estar controlando a intensidade dos botões swaps, ou pode estar controlando o dimmer do swap. Ok? Depois a gente vê o resto. Beleza. Ok, beleza. Depois a gente vai ver isso na prática. Tá bom? Beleza. Mas, de qualquer forma, ele está na área de execução das gravações. Ok? Beleza. Ok. Tá joia. Então, essa parte amarela aqui, ela é toda de execução de gravação.
Aí ela tem um cantinho aí, tem um dentinho aí, que ela tem mais 3 botões. Esses botões são de páginas também. Ou seja, se eu tenho 15 botões de execuções, quando eu giro, essa mesa ela tem uma parte móvel, tipo um rolo de massa, né? Que quando você gira o rolo, ela aparece mais 15 opções de gravação, né? Então, toda vez que eu giro, aparece mais 15 páginas. Eu girei uma vez, tem mais 15 páginas. Então, isso é interessante a gente ver na mesa, na situação real, porque no simulador a gente não consegue entender isso fácil, né? 15 playback, né? Cada vez que eu viro ali, tem mais 15 playback. Isso, eu tenho mais 15 playbacks, né? Ah, E aí, se eu tenho mais 15 playbacks, eu tenho, se não me engano, são 8 giros, né? Vai até a letra H, se não me engano. Então, eu tenho 8 vezes 15, né? E aí, cada vez que eu giro isso aí, eu tenho 15. Mas eu tenho esse dentinho aí, eu tenho mais 3 rolos, né? Eu tenho mais 3 giradas, digamos assim, né? 3 giradas de 8, né? Então, eu tenho isso multiplicado por 3, tá bom? Então, são as páginas do rolo, né? As páginas do roller aí, né? Vamos lá. Podemos? Um detalhe, essa página, ela está associada àquela informação que a gente falou anteriormente, tá? Para melhor eficiência dessa área aqui, a gente deve colocar a chave de modo na parte run, ok? Então, essa área vai funcionar bem mais eficiente quando a gente colocar na run. Aí você me pergunta assim, Guto, se eu não colocar na run, se eu deixar na modo program, essa área vai funcionar? Vai, mas ela não vai funcionar a pleno vapor, né? Diga-se o Aldo aí que deu uma refrescada na memória ontem, né, Aldo? Opa, oi? Estou Aldo dizendo na no modo run, você deu Certo. uma repensada, né? Nessa área de Sim. execução. Com aquelas duas funções do takeover e do normal. Aham, isso, exatamente. Sim. Nossa, Deu uma uma, maravilha. né? Beleza. Então, vamos lá. Aí agora eu tampei as áreas importantes. Por que ficou essa partezinha azul aí, né? Essa parte azul é o display interno da mesa, ok? Nesse display é onde a gente tem que mais olhar para a mesa, que é nesse display aí, né? É onde vai aparecer mais informações para você. Infelizmente, são as informações que a mesa está mandando e não as informações que a mesa está recebendo. Exatamente pelo motivo que eu acabei de falar para vocês, que esse protocolo DMX tem essa limitação de só enviar informação e não receber. Então, assim, esse display ele vai informar o seguinte, olha, eu estou mandando informação para o refletor número 1, por exemplo, né? Agora você se vira e vê se o refletor 1 está acendendo, né? Então, assim, é uma forma de você checar que a mesa está mandando essa informação. Se ela está mandando, o problema já não é mais dela, se o refletor não estiver acendendo. Aí você pode ser cabo, pode ser o refletor queimado, pode ser N situações, né? Mas a mesa está enviando o sinal. Pode até ser o cabo solto atrás dela, mas ela está enviando esse sinal. Então, assim, é uma informação relativamente importante. Porque, assim, se a mesa não estiver mostrando nada no display e o refletor não acender, é porque você não enviou a informação, né? Uma coisa óbvia, mas em muitos casos é uma pegadinha para detectar que o refletor não está acendendo, beleza?
Logo abaixo do display, a gente tem essas duas bolinhas aí, né? Duas bolinhas não, tem 4 bolinhas com 2 bolinhas grandes, né? Essas bolinhas pequenininhas, elas servem para você encaixar o dedo e girar. Opa, sumiu aqui, ó. Serve para girar essa bolinha maior. Algumas pessoas conhecem como dial ou dial, mas na nomenclatura da mesa, ela está como encoder, né? Então, assim, é o encoder da direita e o encoder da esquerda. São 2 encoders. Algumas mesas, alguns modelos de mesa da Volite já tem 3 encoders, e a mesa maior, que é a Safiri, ela tem 7 encoders, se não me engano, né? E aí outras mesas de outros fabricantes têm 4 encoders, 6 encoders, enfim. Esses botões servem para você colocar informações também. É um botão de programador também, ok? É porque não deu para fazer ele rosinha aqui, mas ele está na área de programação também, na área do programador, ok? Como a gente falou anteriormente, essa mesa tem um segundo display, que é o CRT, né? Ou monitor externo, tá? Então, algumas funções também aparecem no monitor externo. Ok? Ixi, acho que eu já fechei a mesa aqui. Não, tá aqui. Cadê? Não, fechei. Que é o CRT. Então, você tem... na mesa, vai aparecer a nomenclatura VDU, né? V de verde, R de rato, U de uva. VDU, essa opção do CRT. E aqui vai ser LCD, ok? O botão, esse monitor interno da mesa vai ser o LCD, ok? Deixa eu fechar aqui o CRT, que se eu fechar por aqui vai dar problema. Beleza? Alguma dúvida aí, pessoal? Tá indo bem? Tudo tranquilo? Michel? Tranquilo. Beleza. Então, vamos lá. Como eu falei, o monitor interno é importante para as informações que a gente vai estar vendo, tá bom? Ele dá algumas informações importantes, como a memória livre, tá? A página de handle que você vai estar utilizando, a gente já viu essa informação, tá? As páginas de playback e etc. Isso aí eu vou mostrando para vocês conforme a gente vai utilizando o simulador, tá bom? Uma coisa importante também, você está utilizando um teclado do tipo, esse teclado que a gente utiliza no computador mesmo, que é o QWERTY, né, com a conexão PS2, tá bom? Dá para a gente colocar esse PS2 lá atrás no painel da mesa. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Vou voltar aqui. Aqui, ó. Essa é a área que você liga o teclado QWERTY na mesa. Ajuda bastante. Vai utilizar bastante, porque a gente vai colocar muita informação de programação. A gente tem como a gente colocar essas informações sem precisar passar a fita crepe na mesa e escrever. A fita crepe é só uma coisa mais rápida para você fazer. Mas se a gente tiver essa mesa num lugar fixo, que não troque tanto, dá para a gente escrever tudo sem utilizar a fita crepe. Então, essas informações vão ser digitadas pelo teclado QWERTY. Se não tiver, a mesa te dá uma opção de teclado também. Mas essa opção ela é um pouco chatinha, mas a gente vai ver ela daqui um pouquinho, tá? É um quebra-galho, mas o ideal mesmo é que você utilize o teclado QWERTY na mesa. Beleza? Tem muita gente que não
nem sabia dessa informação, desse detalhe, e acaba nem utilizando o teclado, não utiliza um monte de coisa que a mesa dá como recurso. Vou pegar lá no... uma coisa importante. Olha todo mundo pro slide aí, observa o teclado que está aparecendo em cima das letrinhas aí, ó, da letra A, B, C, D, E, F, G, ok? Essas letras aí, na mesa, na situação real, ela tem um teclado que corresponde exatamente a essas informações aí, onde está o Chase Parameters aí, é o botão de letra A. Nessa de baixo aí, na opção letra B. Ou seja, de A até G, ele tem um teclado ao lado do display, ao lado do LCD. No simulador, não vai aparecer esse teclado. Então, ou seja, a gente vai ter que apertar em cima da opção, vai ter que clicar em cima do LCD, para essa informação ser válida. E aí, tem nos descritivos do passo a passo, eu vou estar colocando entre parênteses essa opção A, B, C, D, E, F, G, certo? Em determinada situação. Por exemplo, onde está escrito aí Edit Times, eu vou estar colocando como opção C, né? Então, assim, vai ser opção C, clique na opção C. Então, vai ser essa terceira de cima para baixo, ok? Na situação real é mais ou menos isso aqui, ó, esse teclado aqui, tá? No simulador a gente não tem esse teclado, então a gente vai clicar em cima da opção, beleza? Essa é uma informação importante. Tá legal? Podemos? Vamos lá. Essa é a mesa numa situação real, tá bom? Então o simulador é bem parecido com ela, tá? A chavinha ali dos modos, tem até uma cordinha vermelha ali, o pessoal usa para amarrar a chavinha para não sair, né? Tem a parte de cima, que agora a gente já conhece, que é os handles, né? Essa parte que tá a letra J aí, ó, o rolo, né? Que você vai girando, ele vai te mostrando a área de playbacks, que a gente tem 15 playbacks, né? A área cinza ao lado esquerdo é a área de master da mesa, ou seja, os botões mestre da mesa. Se você abaixar ele, vai apagar tudo que tem na mesa. Apagar, que eu digo, os refletores vão se apagar, né? Tem os encoders, né? O A e o B aí. A área do programador, né? Não sei se vocês perceberam, mas essa mesa é meio destra, né? Meio para usuários destro. Então, assim, a área de programador é onde você utiliza mais, ela vai estar mais na sua mão direita. E a área de playback vai estar na sua mão esquerda, tá? Então, isso tem uma certa lógica, sim. Tá bom? Oi. Fala um pouco, só uma pergunta que me ocorreu aqui agora é sobre esses master, que são 5. Por que é 5? Assim, explica um pouco. A gente vai ver mais para frente, tá bom? Mas eu vou falar aqui rapidinho. Esse primeiro master da esquerda para a direita, tá escrito, não sei se dá para ler aí, mas está escrito grande. Ele é o master, ele é o mestre de todos os faders aí, tá? Então, se você tiver levantado o fader 50 lá, se você abaixar ele vai abaixar tudo que tem na mesa, certo? Sim. O próximo é o swap, ou seja, ele vai controlar a intensidade do swap, tá? O próximo, que é o ADD, ele vai controlar os botões cinzas, que são os botões de flash, tá bom? O próximo vai ser de preset, a gente vai entender depois quais são os presets, e o outro vai ser, se não me engano, de playback. Deixa eu abrir a mesa aqui, que vai ser mais fácil. Opa, ficou melhor aqui, né? De presets e
playbacks. Então, ou seja, esse playback está ligado a todos esses aqui, do 1 ao 15. Então, quando você baixar o submaster, né, de playback, você tem toda essa parte de cima funcionando, porém a parte de playbacks sem funcionar. Ok? Certo. Beleza? Beleza. Isso a gente vai ver mais um pouquinho na frente, na prática mesmo. Tá? Beleza. Vamos lá. Então, aqui a gente tem um layout completo, né? A área de playback, o display, o programador, os modos, que é essa bolinha vermelha, e os handles. Então, assim, a gente não tem tanta área assim, né? Então, a gente tem muito botão, porém, poucas áreas. Se a gente memorizar um pouquinho mais essas áreas aí, a gente vai ver que a mesa não é aquele bicho de 7 cabeças, né? Então, assim, a área que mais vai complicar, digamos assim, é a área do programador, né? Por quê? Porque o display vai te mostrar, você só vai ver informações. Os handles vai ser só para você selecionar qual aparelho que você vai utilizar, né? Os modos são os modos que a mesa trabalha. Os playbacks são, são os botões que você vai estar utilizando para soltar as suas programações. Enfim, não são tão complexos assim. Então, quem tinha medo da mesa aí, por favor, deixe isso para o passado. Agora ficou bem mais simples aí. Eu posso, não só falando em termos de medo, né? Eu posso assim confirmar isso de cadeira, que é a primeira vez que eu olhei esse monte de botão foi assim um desespero. Sim. Mas à medida que a gente vai compreendendo, inclusive essa forma de colocar por áreas, né? Então fica mais fácil de discernir, né? Porque cada área tem uma função, né? Sim. Então você não vê mais um monte de botão, você vê como é que chama? Funções separadas por áreas. Agora dentro de cada área aí tem todo, vamos dizer assim, os seus botões, suas ferramentas. Mas no início foi apavorante mesmo. Agora realmente não. assusta, realmente assusta. Mas a partir do momento que você entende, aí você começa a filtrar isso aí, né? O seu cérebro começa a filtrar. Aí você já começa a ficar um pouco mais preocupado com os botões de programador do que com os botões de playback, né? Então, assim, na minha cabeça funciona assim, eu não sei de outras pessoas, mas assim, eu já fico mais ligado, né, nos botões do programador do que do playback. Playback eu só vou utilizar quando tudo estiver pronto, né? Então, eu começo a olhar mais ao lado direito aqui do que o esquerdo. O esquerdo não é tão importante, digamos assim. Óbvio que é importante, mas aquele monstro que era 120 botões, agora reduziu para alguns, né? Para algumas áreas. Eu diria que o lado esquerdo ele vai ser importante na hora do espetáculo. Antes do espetáculo, a área importante vai ser o programador. Exatamente. E aí, na hora do espetáculo, você fica mais ligado nos botões de playback do que do programador. Eu quase não uso o programador na hora do evento, na hora do espetáculo. Ele fica só playback. O playback e os handles. Bom, então, desmistificando a mesa, tá? Vamos lá, então. A mesa é amiga da gente, viu, pessoal? A mesa não morde, não. Ela é amiga da gente. É verdade. Verdade. Alguém tem alguma dúvida? Alguém que queira complementar alguma situação aí? Podemos? Vamos lá, então. Vamos lá. Bom, agora que eu conheço o layout do console, por onde a gente começa? Por onde eu começo? Né? Bom, se a gente for pensar bem,
a gente tem que dizer para a mesa quais são os equipamentos que a gente vai utilizar. Então, eu acho que isso aí é um bom começo, né? Então, assim, eu vou ter que configurar a mesa do início ou eu vou executar as programações adicionais? Essa é uma pergunta que muita gente faz, né? Então, assim, uma situação, por exemplo, que você locou um equipamento, né? E você locou a mesa e 10 moving lights, por exemplo, né? 10 moving heads. Ou, vamos ser mais simples, 10 Fresnéis. O que eu vou pensar? Se a mesa já veio com isso configurado, ou se eu vou ter que começar do zero, o que eu vou fazer? Em algumas determinadas situações, por exemplo, se eu chegar para fazer um espetáculo lá na escola de música, no teatro da escola de música, possivelmente os equipamentos já vão estar configurados, né? Ou seja, então não vai ser uma situação do zero. Então, se eles já estão configurados, vai ser uma situação mais fácil para eu administrar. Eu não vou ter que configurar qual equipamento que eu vou utilizar, enfim. Lembra que a gente falou um pouquinho do personality, né, que é aquele arquivinho que faz referência ao equipamento que eu vou estar utilizando? Então, isso aí eu já não vou me preocupar tanto, né? Então, vai ser uma situação que já vai estar um pouco mais controlada. Mas, em outras situações, esses equipamentos podem não estar configurados, ninguém sabe como configurar, então, assim, vai ser uma situação do zero mesmo, né? Então, o que eu tenho que ter na cabeça? Né? Essas duas situações. Vai ser uma situação... Na verdade, nem são duas, são três situações. Porque tem a situação de, por exemplo, eu chegar, o equipamento já está configurado, a mesa já vai estar com as programações gravadas, eu vou ser simplesmente só uma pessoa para soltar os playbacks, né? Então, eu não vou nem alterar, não vou nem gravar nada, né? Então, eu vou ser só um mero player, né? Eu vou ser só um disparador das informações. Óbvio com uma sequência ordenada disso aí, né? Mas então eu tenho essas situações de não ter que alterar nada na mesa, uma situação que eu possivelmente tenha que alterar ou não, né? Tem até a situação, por exemplo, de eu ter o equipamento, mas vai chegar mais equipamentos ainda. Então eu vou ter que configurar esses equipamentos extras na mesa de iluminação. Então, eu vou ter uma base do que já existe e complementar o outro, né? Vou ter a situação de alterar o que já tem, né? Eu altero só as programações e vou ter a situação do zero. Então, vamos partir do princípio que a situação do zero é a pior. Então, a gente vai começar por ela também, beleza? Então, a gente pode falar sobre ela. Se a gente for falar sobre ela, que é zerar a mesa e começar do zero, a gente pode pegar qualquer situação, ok? Então, a gente vai falar sobre ela também. Se a gente... Oi, pois não. Oi, assim, só aproveitando aqui esse gancho também... Ok, beleza. Só para assim, ilustrar a situação real. Lá no teatro, a gente não tem a situação do zero, né? Por quê? Porque já tem, os equipamentos já estão, vamos dizer assim, programados com a mesa. Você tem a situação de repente, você ter que fazer alguma programação com aqueles refletores, alguma programação, mas você não começa do zero. Agora, a gente está sujeito lá a essa outra situação, de estar chegando equipamento e você ter que adicionar, mas é uma coisa temporária, que ele vem, adiciona e quando terminou você tira, limpa e a base dos equipamentos do teatro continuam lá instalados bonitinhos, né? Só para poder ilustrar a situação real lá do teatro, que
dificilmente, assim, dificilmente você vai ter uma situação do zero. Sim, sim. Pode ter a situação acidental, né, digamos assim, de alguém zerar a mesa completamente, né? É verdade, é verdade. É Só que a remoto, partir mas do é momento verdade. a partir do momento que a gente zera a mesa, né, a gente limpa toda a mesa, seria aquela situação de terrorismo, desespero, né? Então, assim, para isso também a gente vai entender como que a gente pode contornar isso aí, né? O Inclusive, Alessandro, no papo do Café com Luiz lá, ele falou, poxa, existe essa possibilidade? Existe, mas tem os remédios, né, digamos assim, que é a situação de você fazer um backup da mesa e tal, e ficar com essa segurança. Backup serve exatamente para isso, né? Então, tem essa possibilidade. Ou seja, óbvio que a gente tem que ter um receio grande em não apagar as informações da mesa, né? Mas, se por um acidente terrível acontecer, espero que o Aldo tenha esse backup, né? Se não tiver, a gente vai ter que começar do zero, não tem jeito. É igual o Alessandro falou, a gente começa do zero e bola para frente, né? no caso lá, a gente tem o pendrive com os. Como é que chama? Com os backups. Os backups, né? Tem um pendrive com os personagens Sim. e com o que até o próprio Thiago já salvou do que tem lá. Uhum. Mas é sempre bom checar. O backup é uma coisa muito bacana, mas não significa total segurança, por incrível que pareça. Por quê? Porque tem umas determinadas situações de versão que você salva os backups, né, a versão do sistema operacional do equipamento, que às vezes dá algum conflito, né? Então, é uma situação bem, bem delicada de se analisar. Porque, assim, você tem um backup, mas não significa total segurança, né? Você faz o backup numa versão posterior, quando você volta a versão, aquele backup não abre. Então, tem esse detalhezinho. Mas nada apavorante também não, tá bom? Bom, vamos continuar aqui então. Mas aí o Aldo reforçou realmente que a situação de lá da escola de música não é a situação inicial que a gente vai pegar, ou seja, a situação de uma mesa limpa, né? De uma mesa zerada. Então, mas a gente, de qualquer forma, vai partir desse princípio, porque aí a gente vai ver todas as situações possíveis. Beleza? Então vamos lá. Até coloquei uma observação assim: posso apagar todo o console sem medo? No nosso caso aqui, pode, ok? Sem problema nenhum, porque a gente está numa fase de estudo e tal, a gente não vai apagar a mesa lá da escola de música, né? Mas a partir do momento que a gente pegar uma outra situação de um equipamento locado e o técnico falar, não, pode apagar sem problema, a gente pode apagar sim. Porém, a gente tem alguns detalhes. Qual que é o detalhe? Verificar antes se os arquivos dos aparelhos estão na mesa, né? Ou seja, aqueles personalities. Se não tiver, a gente vê se tem algum pendrive com esses arquivos, que isso leva tempo para a gente conseguir, né? Então, se for numa situação de emergência, esses arquivos são importantes. Os personalities dos equipamentos que você vai estar utilizando, eles têm que estar à mão. Se não tiver, ele demora um pouquinho para você conseguir. Teve situação, por exemplo, que eu fui fazer um show e falei assim, vou chegar cedo lá, e se não tiver, eu ainda consigo. Nossa, foi uma canseira, porque nem o dono do equipamento sabia qual que era o tipo do equipamento exatamente, e a gente teve que fazer teste do equipamento, teve que entrar no site da Volites, baixar e testar, ou seja, foi quase um dia inteiro perdendo para o equipamento funcionar. Então, o personality tem que estar exatamente funcionando de acordo com o equipamento, né? E eu achava que ia ser uma coisa rápida, cara, eu demorei o dia inteiro, quase que não sai o show, assim.
Então, uma dica, perdão, uma dica é verificar se existem os arquivos dos aparelhos, né, os personalities, se eles estão na memória interna da mesa, ou se tem um pendrive com isso. Outra coisa, saber os endereços DMX dos aparelhos que serão utilizados para facilitar. Isso ajuda muito, né? Então você tem, sei lá, 40 refletores de LED lá, par LED. Se você souber os endereços DMX, vai te ajudar bastante, porque vai ser um pré-requisito para você configurar a mesa, tá bom? Caso você for apagar ela completamente, tá bom? Bom, eu acho que agora a gente pode abrir o sistema aí, o simulador da mesa, e fazer uns procedimentos aí, que é o limpar o console completamente. Vamos lá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou falar os passos uma vez, ok? E aí na segunda vez, aí vocês vão fazendo aí, beleza? Pode ser assim? Para mim aqui tá beleza. Beleza. Tá todo mundo ok aí? Com o simulador? Todo mundo com o simulador aberto aí? Ixi, Alguém que queira esperar um pouquinho aí? Então, bora. Bom, primeiramente, a gente vai... a gente vai mudar o modo da mesa, que é aquela chavinha lá, para o modo System. Depois a gente vai escolher a opção Service. E terceiro passo, a gente vai escolher a opção Wipe. Ok? Vamos lá. Então, chavinha no modo System, opção Service, opção Wipe. Aí agora a gente vai parar, para a gente entender quais são essas funções aí. Beleza? Todas elas limpam a mesa. O termo wipe significa limpar. Beleza? Então, ou seja, a gente vai limpar toda a mesa. Como a gente está testando aqui, a gente vai ver cada uma aí. Guto, Ó, coloquei as telas aí. Guto, Oi? no meu aqui tá acontecendo de vez em quando assim que aparece, tava aberta a mesa aqui e aparece uma mensagem, uma janelinha com uma mensaginha, aquela que eu te falei na aula passada. Aí, beleza, agora a gente tinha aparecido ela. Eu dei ok, beleza, aí continuou. Aí agora eu fui mexer, eu não estava conseguindo mexer. Estava travada. Aí eu tive que abrir outra, abrir de novo o programa. Só que, tipo assim, a que eu tinha aberto antes, ela continuou, tá aqui, só que ela tá travada, eu não consigo mexer nela. Aí eu Entendi. abri, entendeu? Entendi. Tenta capturar essa tela aí de erro, aí você me manda aqui, pode tirar foto, sei lá, ou um print screen da tela aí, se você conseguir. Aí tu me Tá. manda, que aí a gente dá uma olhadinha no que pode ser, tá bom? Beleza. Aham. Beleza. Vamos lá, então. Então, olha só, para essa função wipe, a gente tem 3 opções, tá? Opa, cadê? Que é o cancel, né? Aliás, essa aí que não é opção. O cancel vai cancelar a opção wipe. A gente não vai entrar nela, obviamente. A opção patch, a gente vai apagar o patch da mesa, tá? O patch, o Aldo falou na aula dele, né? O patch é para você, digamos assim, endereçar os aparelhos, você configurar os aparelhos dentro da mesa, tá bom? Então, assim, quando você apaga essa configuração de patch, você vai estar limpando a configuração dos aparelhos da mesa, ok? Então, assim, essa opção aqui seria a maior de todas elas,
Se você apagou o patch, você vai apagar todas as de baixo, ok? A opção de palette, a gente vai entender depois o que é palette, tá? Mas você vai apagar somente o palette, ou seja, você não vai apagar o patch, ok? A opção programming, desculpa, você vai apagar só as programações, você não vai apagar as palettes e nem o patch. Ou seja, se você for apertar aí o patch, pode perceber aí que ele vai marcar também o programming. Ou seja, se você apagar o patch, você apaga o programming, ok? Se você apagar o programming, se você selecionar o programming, você não apaga o patch, ok? E a última opção aí, que é wipe all, ou seja, você vai apagar tudo que tem na mesa. Só que essa opção, ela não apaga, os arquivos de personality da mesa. Ou seja, não apaga os arquivos de aparelhos da mesa. Ok? Então, se você selecionar o wipe aí, pode ver que ela vai apagar. Vamos selecionar o wipe all aí, que aí a gente vai apagar a mesa toda. Beleza? Wipe all. Ela demora um pouquinho, ela reinicializa, tá? E aparece, ela volta para o estado normal dela aí, ok? Então aqui a gente apagou. Aqui embaixo a gente tem memória livre. Eu não consegui pegar desde o início aí, estou meio perdido aqui. Oi. Você quer que volte aí, Paulo? Porque eu não entendi. Eu estou aqui na chavezinha System, Room e Program. Depois Ok. Isso, aí você vai colocar lá na opção System. Deixa eu abrir a tela aqui para você. Ó. System. Está lá em cima, na parte de cima. Isso. Não sei se você está vendo a minha tela aí. Estou vendo. Quando você colocar System, vai aparecer aqui a opção Service aqui, ó. Isso. Ok? Sim. Isso. Se você apertar Service, aí vai aparecer a opção Wipe aqui embaixo, ó. Wipe, certo. Wipe. Aí você vai entrar nela, opção Wipe. Certo. E aí depois vai aparecer essas 4 opções que eu te falei. Patch, cancel. Okay? Tá. Ok? A gente vai utilizar agora a Wipe All. Ok? Wipe All, aí apaga tudo. Vai apagar tudo. A mesa vai reinicializar. Isso. Ó, e vai aparecer tudo apagado. Ó. Sim. Não vai ter nada funcionando na mesa. Ó, se eu levantar alguma coisa aqui, ó, vai estar tudo zerado. Beleza? Ok? Beleza. Esse é um procedimento que a gente pode repetir várias vezes, porque a gente pode utilizar ele outras vezes, ok? Ó, vamos repetir aqui, vamos brincar várias vezes aqui, ó. Tá? Um detalhe, quando a gente terminar esse procedimento, o melhor curso online do mercado. Quando a gente terminar esse procedimento, a gente tem que voltar a chavinha para o modo program, tá bom? Modo program. Aí eu boto program, aí o que acontece? Aí a mesa vai estar pronta para ser configurada, beleza? Ok? Ela já vai estar esperando as suas programações. Mas aí... Peraí, mas aí o que aconteceu aqui? Peraí, botar no System de novo. Isso, coloca no System, vai testando aí. E agora o Wipe All. Wipe All, exatamente. Aí... se você quiser testar as outras funções também aí, ó, do wipe, fica à vontade, ó, wipe patch. Aí você vai dar OK lá embaixo. Ela vai limpar. Patch aonde? Não entendi. Ok? Vai testando aí, vai brincando aí um pouquinho. Sem medo. Vamos ficar uns 2 minutinhos dando wipe aí. Só para a gente lembrar do caminho, tá bom?
que esse caminho aqui vai ser importante para a gente. Um caminho interessante para a gente fazer é esse do programming, o wipe do programming, ok? Ele vai apagar os programas, tá bom? Gente, vocês não estão com dúvida aí nesse wipe aí? Só o Paulo? Tá tudo certo aí? Michel, tá de boa aí? Natália? Tranquilo, Guto. Beleza. Rafael? Tá indo bem aí? Tranquilo, por enquanto. Beleza. Então, vamos fazer só mais um pouquinho aí do wipe. O wipe do programming é muito importante, tá? A gente faz ele aí. Só para a gente ver como é que a mesa se comporta, tá bom? Tenho certeza que vocês estão entrando nas outras opções aí. Ah, beleza. Bom, acho que já todo mundo já fez aí, né? Agora, a gente vai fazer uma coisa bacana aqui. A gente vai fazer uma coisa importante, que é o backup, beleza? Como é que a gente vai fazer esse backup? A gente vai fazer um backup da mesa vazia mesmo, para a gente entender como que funciona, tá bom? Para isso, a gente vai fazer o quê? Se alguém tiver pendrive aí, seria interessante colocar aí no computador, beleza? Que a gente vai salvar os arquivos nela, tá bom? Se não tiver, não tem problema, tá? Então, o que a gente vai fazer? Eu coloquei uma descrição aqui que é de extrema importância executar o procedimento de se fazer uma cópia de segurança do arquivo do teu show. Para se fazer esse procedimento, deve-se seguir os passos aqui que eu vou falar. A gente insere a pendrive na USB da mesa. Essa é uma situação real da mesa, tá bom? No simulador a gente não precisa inserir a pendrive. A USB vai estar da mesa, vai estar onde está mostrando a setinha amarela aí, ok? Apertar o botão Disk, escolher o destino do arquivo, ok? A gente vai salvar o arquivo na pasta WMB 2020, beleza? E atribuir um nome ao arquivo do show. Eu tenho como sugestão, que funciona bastante, colocar o local e a data do arquivo, ok? Eu coloco a data completa, tipo hoje, né? 23/10/2020 e o nome do local, ou ao contrário, né? O local é MB 23/10/2020. Eu coloco sem ponto, sem nada, porque eu já sei que vai ser uma data,
ok? Então, a gente pode fazer esse teste aí, beleza? Vamos lá? Botão Disk. Aí, ele vai aparecer uma opção aí, ó. Save Show to Disk. A gente vai utilizar essa função aqui, ok? Save to Disk. E aí, a gente vai escolher um local aí, tá bom? Eu vou colocar aqui na pasta ambiente, na área de trabalho. Pior que eu não criei uma pasta aqui na área de trabalho. Deixa eu criar aqui. WEMB 2020. Então, eu vou salvar nessa pasta aqui. Ok? Espero que ele não atualizou aqui. Cancelar de novo. Ó, MB 2020. Vou dar OK. Aí ele vai parar nessa opção aqui, ó. Input Show Name. Ok? Nessa opção, a gente vai ter que utilizar aqui, ó, o CRT. Ó, a importância do CRT aqui agora. Beleza? Aí ele vai te mostrar lá, a gente vai colocar o nome do show. Eu sugiro o local, EMB, opa. Às vezes o teclado vai dar um problema, algum erro aí, tá bom? Mas é só voltar na opção. Save to Disk. Normalmente vai dar um erro quando você for digitar a data, ele vai repetir aí, tá? Isso não acontece na mesa, não. Só está acontecendo aqui no simulador. Vou colocar um nome qualquer aqui, só para não... Teste... Opa. Ele está entrando aqui, mas não sei o que é. Bom, enfim, você vai colocar o nome do teu show aí, ok? Com a data. E aí, logo em seguida, ele vai aparecer essa opção aqui, ó. Make compatible with September 2000 aqui. A gente vai colocar não, ok? Opção não. E aí, a gente vai dar um ok aí. Ele vai aparecer assim, salvando, ok. Arquivo salvo. Beleza? Oi. Pode voltar um pouquinho aí de novo, por favor, por conta que apareceu de novo aqui a mensagem, aí eu tirei a foto que depois eu te mando. Aí eu tive que abrir de novo aqui o simulador. Aí eu perdi. Beleza, vamos voltar lá. Ó, eu vou apertar o botão Disk, tá bom? O Disk, ele tá lá embaixo no canto direito inferior. Certo. Ok? Ok. Aí eu vou escolher o destino do arquivo. Eu coloquei na pasta... Eu vou... Save Show to Disk, né? Esse aqui, né? Salvar no disco, né? Isso. Deixa eu abrir aqui. Aham. Ó. Save Show to Disk. Certo. Ok? Aí eu vou escolher, o local, ok? Ó, aí eu vou escolher o nome. Um detalhe aqui, ó. Para você que não tem o teclado, o QWERTY lá, tá sem teclado, os botões swaps aqui, ó, eles vão funcionar como teclado, tá bom? Então, assim, vai ser sequencial. A, B, C, D, E, F, G, tá bom? Então, ó, só que tem um problema no simulador. A parte de baixo, os flashes, né, o cinza, funciona como minúsculo e os maiores como maiúsculo. Deixa eu colocar aqui, assim, ó, que aí dá pra gente ver, tá? Então, olha só, deixa eu voltar aqui. Então, o teclado numérico vai funcionar com os números, obviamente, e aqui vai funcionar... Então, ó, o EMB vai ser E,
O M vai ser... vai ser o 13. M, B de bola. Aí eu vou digitar a data. 23/10/2020. Ok? E aí eu vou salvar. Eu vou dar Enter. Ok? Vai aparecer a opção de compatível. Essa mensagem aqui não vai aparecer na mesa, ok? É porque essa versão é uma versão um pouquinho mais antiga. Eu vou clicar em não, e aí ele vai perguntar para mim, ó, você quer sobrepor? Vai perguntar porque eu já salvei, mas se não tiver salvo, eu dou ok. Aí ele vai aparecer a mensagem, arquivos salvos, file saved, né? Aí apertar tecla exit. Ok? Todo mundo conseguiu aí? Todo mundo conseguiu? Pode salvar mais de uma vez aí, só tem que lembrar que tem que apertar o yes no overwrite lá. Eu acho que eu consegui aqui, mas ele não apareceu essa opção de colocar o nome do arquivo, não. Não? Tenta fazer o Não. procedimento de novo, Michel. Ó, save to disk, é logo depois que você seleciona o É, destino do arquivo. tá. Ó, ele aparece aqui, ó, input show name. Tá vendo? Tá, pera, aham, tô vendo. Vê se Mas é, aparece aí para você. tá, peraí. Não, aparece que já pasta o destino, depois eu clico em OK, aí ele já vai input show name. Ah, tá. Aí Input eu show tenho, name, exatamente, input show name. isso, aí eu Ok? tenho que clicar aqui. Aí tem duas opções, Enter e para salvar e Exit para cancelar. É porque você não abriu o CRT. Vai lá e abre o CRT, só para você Ah, ver. tá. Entendi. Ok? Ó, aí ele tá pedindo o nome lá do arquivo. Ah, tá. É Beleza? isso mesmo. Aham. Aí eu sugiro que você coloque o nome do local que você vai estar fazendo o espetáculo e a data. Porque isso ajuda Tá. muito. Ajuda Entendi. muito você colocando a data. Certo. No nosso caso aqui, o arquivo vai estar vazio, beleza? A gente vai estar fazendo um backup desnecessário, digamos assim. Mas assim, é só para vocês entenderem como funciona o fluxo do, da rotina, né, do backup, beleza? Aí se você não tiver, se não quiser digitar no teclado mesmo, que o meu aqui mesmo tá dando um problema. Toda vez que eu digito a letra L, fecha. Não sei o que que Eu é. comecei a digitar aqui, eu acho que deu problema também dele. Tenta usar o teclado aí nos botões swaps aí que vai Ah, funcionar. beleza. Eles Aham. estão na sequência aí, A, B, C, D. Beleza. Ah, um detalhe aqui, quando eu aperto a tecla Disk, como essa mesa, o projeto dessa mesa é do ano 2000, ou seja, é um pouquinho antigo, ele aparece algumas opções para disquete. Essa mesa, originalmente, ela tinha disquete, tá? E aí, tem até format options aqui, ó. 1.44, 720. Quem é um pouco mais velho do que eu aí sabe o que é esses formatos aí, né? Que é aquele disquetezinho chatinho, pretinho, pequeno. Então, ela já estava pronta para esse formato, tá? Aí depois de 2008, se não me engano, 2004, 2008, é que foi implementado a opção de pendrive,
Beleza? Todo mundo conseguiu aí salvar o show, beleza? Colocou o nome, tudo bonitinho. Então, ou seja, o primeiro procedimento que você tem que fazer quando chegar no evento, caso o evento já esteja com a situação pronta, é você salvar o backup. Você salva o backup do jeito que está. Eu até coloco um pouquinho de detalhe mais no nome do arquivo. Por exemplo, digamos que eu acabei de chegar lá na escola de música. Eu vou fazer um espetáculo lá. Eu chego, coloco a minha pendrive e salvo o arquivo assim, escola de música, com a data, e coloco assim, inicial. Ou seja, foi do jeito que eu peguei a mesa. E salvo aquele arquivo, e guardo na minha pendrive, coloco no bolso, né? E aí vou fazendo o meu show, né? Vou construindo o meu espetáculo, né? Quando eu termino de construir, já não tem mais nada para fazer, já está tudo certo, eu vou lá, faço o backup de novo, né? E aí eu tiro do nome aquela opção de inicial, coloco assim, final, por exemplo, né? Ou, sei lá, valendo, eu gosto muito de usar esse nome, valendo, né? Aí eu coloco valendo, beleza, aí, ou seja, eu tenho a cópia de segurança do show original antes de eu chegar, antes de eu mexer, e tenho a cópia depois que eu mexi. Digamos que acontece alguma coisa, eu vou e restauro o meu show, né? Por quê? Porque já vai estar as informações que estavam antes e as informações que eu gravei posteriormente. Caso alguém reclame de alguma coisa, você apagou a minha memória que eu tinha salvo aqui, aí você fala, não, peraí, tá tudo aqui, o show original tá aqui. E você restaura esse show original. Isso já me salvou, por incrível que pareça, em um show, que eu fiz o show e a pessoa falou, você apagou as minhas memórias. Eu falei assim, olha só, o meu show foi depois do seu, eu vou restaurar o meu show aqui. As minhas programações vão estar aqui, você vai ver. E o seu show tá dizendo que você apagou como é que se diz? A minha programação. Aí eu fui lá, restaurei o meu show, tava as minhas programações e a dele não estava, né? Então aí eu provei para ele que não foi isso que aconteceu. Ele deve ter feito alguma coisa lá que apagou a programação dele e a minha ficou. Entendeu? Isso salva mesmo. Ajuda muito. Beleza? Alguém tem dúvida aí nessa rotina aí de fazer o backup? Amanhã a gente vai fazer como carregar esse backup, beleza? Amanhã não, na segunda, né? Segunda-feira. 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 É o nosso próximo. Bom, eu acho que a gente pode terminar por aqui, já está dando 10 horas, né? Acho que a gente já pode concluir aqui. Cada um vai ter dever de casa aí, que é o wipe, beleza? Fazer a rotina do wipe. Pode fazer o wipe all, pode fazer o wipe programming, palette, patch, e fazer um backup mesmo que seja vazio, ok? Mesmo que seja vazio. Beleza? Todo mundo vai ter esse dever de casa aí. É só para vocês acostumarem com a rotina, tá bom? Bom, você já tem o simulador aí, tá tudo funcionando. É isso. Eu vou colocar a rotina de backup e de wipe para vocês lá no grupo, tá bom? Aldo, acho que é contigo aí. Ok, maravilha. Eu também fico aqui meio que cutucando também, né? Que é sempre uma oportunidade para a gente estar aqui recordando, né? Mas tranquilo, maravilha. O que acontece? Essa aula também, né? Com
a colaboração aí do João, ela vai estar sendo disponibilizada lá no Café com Luz DSB, né, no YouTube, para quem quiser fazer uma consulta, recordar e tudo mais. E aí, gente, o nosso próximo encontro, ou seja, a nossa terceiro encontro da oficina, vai ser na segunda-feira, né? Vocês vejam que a gente está fazendo a coisa intensiva. Então, o terceiro encontro dessa oficina, a gente se vê na segunda-feira. Ok? Beleza? Alguém quer fazer algum comentário? Alguém quer colocar alguma coisa? Marcelo está dizendo aqui, boa aula, aprender primeiro a salvar é primordial, né? Primeiro a gente aprende a salvar, para depois... Fala, Paulo. Não, tá tudo certo, eu entendi aqui. Eu já fiz os testes, já gravei, tá tranquilo. Maravilha. Legal. Beleza, Paulo. Isso aí. Isso aí. Gente, vai repetindo essa rotina aí, porque com o treino dessa rotina que a gente vai pegando nos detalhes, né? Nessa rotina que vai aparecendo as dúvidas, né? Às vezes você vai fazendo essa rotina, aparece alguma coisa ali, igual apareceu com o Michel, opa, o que é? Aí a gente vai e pergunta, porque é o tipo de situação que vai acontecer durante um show, né? A rotina é simples? Mas algumas vezes pode dar erro ao salvar o arquivo, alguma coisa assim, que aconteceu com você e que não aconteceu comigo. Então, a gente vai tentando desvendar todas esses erros que aconteceram, né? Então, só vai aparecer o erro se a gente testar mesmo, tá bom? Então, é interessante a gente fazer isso aí, porque a gente vai estar usando bastante. E as próximas aulas vão ficar muito mais dinâmicas, e aí eu vou falar para vocês, gente, restaura o backup aí, tá bom? Então, assim, não vou falar de novo, tipo assim, passo a passo, né? Porque os passos a gente está vendo agora. Eu vou passar os passos numa lista e depois você segue como rotina, né? Então, assim, aí para a gente até mesmo acelerar nas próximas aulas, tá bom? Mas qualquer dúvida pode entrar em contato, que a gente vai tirando aí, beleza? É isso aí. Inclusive, é importante reforçar isso, tá, gente? Uma coisa é você saber o passo a passo, a rotina de cada coisa, de cada procedimento. Agora é importante a gente... a palavra é treinar, no sentido de que não é que a gente tem que decorar tudo isso, porque é muita informação, por isso que tem até, vamos dizer assim, as rotinas aí para a gente estar consultando. Mas o treinar é uma forma de condicionar, porque na hora que a gente for pegar essa rotina, à medida que a gente vai fazendo, a gente vai lembrando, a coisa fica mais familiarizada. Outra coisa importante também é que quando a gente terminar a oficina, as duas mesas, tem gente que já sabe isso, em cada mesa tem um guia rápido de consulta, está impresso lá na case de cada mesa, exatamente para que quando a gente esquece algum procedimento, a gente possa ir lá consultar e fazer o procedimento rapidinho. Então é o seguinte, quando a gente terminar essa oficina, nós vamos atualizar o guia rápido de consulta. E vai estar lá também, na forma impressa, disponível para quem precisar consultar e tudo mais. Eu vou, inclusive, fazer o seguinte, esse guia rápido atualizado, eu vou disponibilizar no grupo também, para que cada um de vocês tenha aí. Mas isso quando a gente fechar a oficina, tá bom? Pessoal, então eu acho que a gente vamos terminando por aqui, vamos encerrando, né? Obrigado por hoje, um bom final de semana para vocês. Paulo? Só para saber, o simulador 2004 é esse aqui, mas o simulador 2010 não existe mais, não? Não existe, Paulo. Essa versão foi feita,
em 2004, eles não atualizaram para 2010, né? Porque a versão 2010 foi a última. Então, eles acharam melhor não colocar essa versão para funcionar. Mas, assim, as diferenças são pequenas. Não são tão... Questão de gravação de disquete, que tem a antiga tem realmente um ponto de entrada no disquete e tudo, né? Na traseira, exato, né? Exato. Essa também tem, e a 2010 também tem, né? Disquete? Então, assim, a 2010 também tem a opção de disquete. Eu não tinha visto, não reparei. Exatamente porque existe a possibilidade de você atualizar a versão de um equipamento para um equipamento antigo para uma versão mais nova, né? Então, ele continua, porque, por exemplo, lá no SESI de Taguatinga, eles têm uma versão, a Pérola 2000, que é a primeira versão. Então, assim, eles atualizaram o software, mas o hardware, né, que é a parte física, continua antiga. Então, assim, eles já... e tem disquete também. Aí eles só complementaram com um cabinho USB, só isso. Mas tem a opção de disquete e de pendrive. Beleza? Beleza. Ok, gente. Então é isso aí. Então nós vamos fechando aqui, né? Como disse, obrigado, uma boa noite, fiquem com Deus, um bom final de semana. E aí na segunda-feira, 8 horas, a gente se encontra novamente aqui, ok? Um abraço, beleza. Tudo de bom para vocês e até segunda-feira. É isso aí. Boa noite. Boa noite. Até mais.